Vamos lá. Existe um momento que é um verdadeiro divisor de águas na vida financeira de muita gente. É um instante quieto, sabe? Na frente da tela do celular, que acaba definindo se o futuro vai ser diferente do passado. É aquele ponto em que, pela primeira vez na vida, uma pequena reserva de dinheiro aparece na conta. E a decisão que vem logo em seguida, bom, ela muda absolutamente tudo. Dá pra imaginar a cena, né? A pessoa acorda, não é um feriado, não é aniversário, nada. É só um sábado qualquer, a casa tá silenciosa, e aí, meio que por hábito, ela abre o aplicativo do banco, sem esperar nada demais, e tá lá. R$ 6.000 na conta. Esse dinheiro não caiu do céu, não foi um presente. Ele é, na verdade, a soma de cada escolha difícil. De cada hoje não vai dar, de cada depois eu vejo isso. Por um segundo parece que o mundo para. E antes mesmo de sentir aquele orgulho, já vem a pergunta que incomoda. Tá, e o que fazer com isso agora? Porque, olha, esse número não é só dinheiro. Ele é a prova da resiliência de alguém e talvez, só talvez, o comecinho de um caminho novo. É a fronteira entre continuar no mesmo ciclo de sempre ou começar a construir algo de verdade. E aqui que começa o primeiro grande desafio, que é totalmente psicológico. É o que a gente chama de armadilha do alívio. É aquele perigo que aparece justamente com o primeiro sopro de conforto financeiro. A verdade é que a maioria das pessoas vive em um desses dois estados financeiros. Ou está no aperto constante, aquele modo sobrevivência, ou está no alívio repentino. O problema é que o alívio faz a gente relaxar bem na hora em que a gente deveria estar mais alerta. O foco muda de preciso pagar as contas para eu mereço uma recompensa. E esse relaxamento, ele é perigoso. E a realidade é meio brutal. A grande maioria das pessoas que chega nesse primeiro fôlego financeiro gasta tudo em mais ou menos 90 dias. E não é por mal, não é por irresponsabilidade. É porque a necessidade emocional de se recompensar fala muito mais alto. É o celular novo, a viagem de fim de semana e pronto, todo o progresso vai por água abaixo. E existe uma pressão de fora que explica muito bem isso. Tem uma citação que diz: o sistema odeia quando um brasileiro chega aos R$ 6.000, porque é o valor em que se pode deixar de ser escravo do inesperado. Pensa bem, anúncios, parcelamentos, gatilhos de compra, tudo é feito para pegar essa primeira folga e manter as pessoas presas no ciclo. O que nos leva então ao segundo erro clássico, aquela falsa sensação de segurança de deixar o dinheiro ali, parado na conta corrente. O ponto fundamental aqui é mudar o significado desses R$ 6.000. Eles não são poder de compra imediato, eles são um ativo estratégico, eles compram tempo. Tempo para pesquisar, tempo para negociar, tempo para não cair na primeira oferta, para tomar decisões que não vão prender a pessoa por mais 5 anos. Pensa assim, deixar dinheiro na conta corrente é como deixar comida no sol. Ninguém vê o valor estragando em tempo real, mas a inflação, a desvalorização, elas estão ali, corroendo o poder de compra todo santo dia. O dinheiro até está trabalhando, sim, mas para o banco e não para quem suou para juntar ele. Então, chega de falar dos problemas, vamos para a solução. O primeiro passo, e esse não tem negociação, é construir uma trincheira de defesa, uma base segura. A missão número 1 é montar uma reserva de emergência. Sabe por quê? Porque quem não tem reserva vive reagindo aos problemas. Quem tem, começa a escolher os caminhos. A estrutura inicial é basicamente essa. Uma parte vai para um CDB com liquidez diária e outra parte para o Tesouro Selic. Essa é a fundação de tudo. E por que justamente essa dupla? Bom, o CDB permite pegar o dinheiro rápido se der uma emergência e ainda tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Já o Tesouro Selic é simplesmente o investimento mais seguro do Brasil. Juntos, eles protegem o dinheiro da inflação e, o mais importante, protegem a gente de nós mesmos, tornando mais difícil gastar por impulso. Ok, com a defesa construída, com a trincheira bem segura, chegou a hora de avançar um pouco. É o momento de começar a multiplicação, de fazer esse dinheiro render mais, olha, de forma protegida. Com a maior parte do dinheiro guardada na reserva de segurança, a gente pega uma fatia menor e destina para o que dá para chamar de multiplicadores protegidos. É aqui que o crescimento silencioso começa a acontecer. E para essa fase, investimentos como LCI e LCA são ótimos. Primeiro, porque os rendimentos são isentos de imposto de renda, o que já aumenta o ganho real. Eles também protegem da inflação e, como tem um prazo definido para resgate, eles forçam a disciplina de não mexer no dinheiro. É o jeito de avançar sem drama, sem correr risco desnecessário. Agora a gente entra na fase que realmente separa quem vai só viver com um pouco mais de conforto de quem vai de fato construir um patrimônio.
E o foco aqui, veja bem, não é ficar rico da noite para o dia. O foco é construir o hábito. Com uma parte bem pequena desse capital, a ideia é começar a plantar as sementes do longo prazo. Fundos imobiliários, para receber uma rendinha passiva todo mês, como se fosse um aluguel. ETFs, para já diversificar de cara em várias empresas de uma vez. E, só depois de muito estudo, ações de empresas sólidas. Parece pouco, então olha só a força do tempo. Esses R$6.000, com um retorno médio em reinvestindo tudo, começam a crescer. Mas o ponto principal não é nem o valor que aparece na tela, é a mudança de comportamento. É essa base sólida que vai permitir que futuros aportes rendam muito mais e que a visão de futuro mude para sempre. E essa frase resume tudo. O objetivo com esses primeiros R$6.000 não é o retorno financeiro imediato. É provar para si mesmo que é possível construir algo, que dá para resistir aos impulsos, que se pode criar o hábito que vai levar aos 20 mil, 50 mil e por aí vai. Então, para a gente fechar, aqui está o plano de ação, sem complicação, bem direto. Primeiro, tire o dinheiro da conta corrente, agora. Segundo, construa a reserva. Terceiro, adicione os multiplicadores. Quarto, comece pequeno no longo prazo. Depois, reinvista tudo. E o mais importante de tudo, entenda que esse é um processo de crescimento lento, consistente. É preciso lembrar sempre disso. R$6.000 não vão deixar ninguém rico, mas eles tiram a pessoa do modo desespero no próximo imprevisto. Eles não compram a independência financeira, mas compram tempo. Eles não são o topo da escada, são o primeiro degrau sólido. E quem entende isso, de verdade, nunca mais volta para o zero.